Fala, gente, hoje eu tô aqui com mais um vídeo no canal. Hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto aí que tá repercutindo mais uma heresia dos falsos profetas e vai entrar já na nossa lista de falsos profetas e heresia desmascarada. Por quê? E tem gente dizendo que Jesus desprezou o, o povo, né, lá, as pessoas. Será verdade? Bom, vamos lá. O texto que as pessoas utilizam, a gente vê no livro de Marcos. Deixa eu achar o capítulo aqui, é no livro de Marcos. Marcos, capítulo 9, no versículo 18. Que diz, né, nesse versículo que tinha um pai, que tinha um filho endemoniado, que era mudo. E ele vivia tentando se suicidar. E daí ele vai até Jesus e quer que ele cure, né? E no versículo 19 diz assim: E ele respondendo-lhes disse: Ó geração perversa, até quando estarei ainda convosco? Até quando vou ter que suportar ainda vocês? Traz ele aqui. E lá no versículo 22 diz assim: E muito, ele diz, né, o pai, que era para Jesus ter compaixão dele. Daí Jesus disse no versículo 23: Se tu podes crer, tudo é possível que crê. Tá, mas o que tem de mais nesse versículo que eles dizem? Lá no versículo 19 a gente viu que Jesus disse: Até quando eu vou estar com vocês? Eu vou ter que aguentar vocês. Daí eles entendem que Jesus, né, ele fez distinção de, ou seja, distinção de pessoas. Porque nesse versículo Jesus está dizendo que geração incrédula, ainda eu vou ter que suportar vocês. Mas, primeiramente, lá Jesus expulsa o demônio. Daí os discípulos, pelo fracasso deles não ter conseguido, Jesus falou: Até quando vou estar com vocês? Daí eles entendem que Jesus desprezou, porque ele falou: Até quando? Mas, no versículo 28, diz assim: foi uma coisa muito interessante. E quando entrou em casa, os discípulos de Jesus perguntaram a ele, por parte: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? O versículo 29. E ele, Jesus, disse: Esta carta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então Jesus está dizendo que nem tudo a gente vai conseguir. Mas, como que a gente vai... Mas vamos entender. Por que Jesus fala até quando você está conseguindo suportar, aguentar vocês? A gente pode ver no livro de Mateus também tem uma coisa interessante. Lá no livro de Mateus, no versículo 20 de Mateus 17, diz: E Jesus lhes disse: Isso aconteceu por causa da pequena fé de vós. Porque em verdade eu vos digo que se vocês tivessem fé de um tamanho de um grão de mostarda, dirão a uma montanha: Passa daqui para longe, e há de passar, e nada lhe será impossível. O versículo 21. Mas essa carta de demônios não pode ser expulsa por coisa alguma, a não ser por oração ou pelo jejum. Aqui já entende o motivo, que não tem nada a ver. Por que Jesus falou aquilo? Porque os discípulos também tiveram pouca fé, por isso que não conseguiram. É nesse sentido. Jesus está dizendo: essa carta de demônios não pode ser expulsa a não ser com oração e jejum, e também por causa da pequena fé. Então você já vê o contexto.
completamente, já vê o contexto. Primeiro, você tem que ver o contexto de Mateus 17, no versículo 14 até o versículo 20 e Marcos também. Marcos, no caso Marcos, é Marcos 9, lá no versículo 14, né, no 19 até o 29. Daí você entende o contexto que os dois têm esse mesmo evento. E Lucas também diz sobre esse evento. A gente vai em conta. Vai em Lucas. Lá no versículo de Lucas 9, versículo 41 de Lucas 9. Diz assim. E Jesus respondeu, disse, ó geração ignorante e perversa, até quando vou estar com vocês e ainda vou ter que aguentar? Traz-me cá o teu filho. É a mesma coisa, só que aqui diz um pouco diferente. Não diferente, aqui tem um pouco mais resumido, né, do que de Marcos. Né? Marcos já elabora um pouquinho mais. Mateus também, só que aqui, na verdade, Mateus, na verdade, é o Marcos, né? Acho que vocês... Eu tô vendo aqui uma coisa só. Só os caras estão loucas, né? Não sabem de nada. Então, gente, você tem que pegar o contexto dos evangelhos e ver. Bom, o próximo vídeo também vai ser muito interessante, os próximos vídeos. E vai ter também sobre desmascarando também, na verdade, não bem os seus profetas, né? Mas ateus, né? Só que não vai ser o próximo. O próximo vai ser se for possível. Ai, mano. Então, a gente tem que não não acreditar nessas pessoas que, mesmo não tendo religião quase, né? Muitas delas que citam esse versículo, elas não sabem de nada. Você tem que pegar um contexto. Contexto fora de contexto é pretexto para quê? Heresias. As heresias estão caindo por terra cada dia que passa, né? A gente tem que ter cuidado com essas afirmações. As afirmações que querem difamar de alguma forma, querer passar uma interpretação nos seus próprios pensamentos. As pessoas ficam aí blasfemando. Só ficam aí blasfemando contra Jesus, falando essas coisas. Ah, pelo amor de Deus, eles não tomam banho. Sei lá, essas pessoas são loucas demais. Eu vou ter que mijar aqui. Brincadeira, gente. As pessoas não sabem de nada. Não sabem de nada.